De novo você, Aline Fanelli. Como é que foi a despedida agora há pouco do Brasil? Melancólica, né, Megali? Um bom dia para Débora, também para os nossos ouvintes. Eu estive lá no West Indoor Hotel Spa, onde a seleção brasileira ficou hospedada aqui, e era uma distância muito grande para o ônibus. Alguns jogadores foram, inclusive, embora na madrugada. Eles foram dispensados para cada um pegar o seu voo, quem mora na Europa, para mais facilidade, assim, de já sair daqui. Então, alguns jogadores, como Alisson, Militão, Vinícius Júnior, Sandro, Bruno Guimarães, o Gabriel Martinelli e também o Pedro. Esse vai ter férias, né? Porque a temporada terminou no Brasil para ele. Eles já foram durante a madrugada e o restante do elenco saiu no ônibus hoje pela manhã. Muito distante de onde a gente estava, então nós não tivemos nenhum contato, nenhum visual até com os jogadores. Apenas quando o ônibus fez a curva na nossa frente, a gente conseguiu identificar que eram muitos lugares vazios no ônibus. A gente também não sabe se no intervalo da madrugada, até o horário que o ônibus saiu, outros jogadores possam ter também pego o caminho diferente, né, do que o da delegação. Mas aquele clima bastante difícil. Como você disse, são muitas perguntas, né? A gente tenta entender, foi difícil dormir essa noite, né? Foi bastante complicado. Eu tava descendo pra zona mista, porque contar para os nossos ouvintes até um bastidor, como eu tava na reportagem do jogo da seleção brasileira, eu não vejo o jogo até o fim na minha posição, seja no gramado ou seja na tribuna. Eu preciso sair para ir pro local de zona mista. Então eu saí, faltavam 10 minutos para acabar o segundo tempo da prorrogação. Desci, ainda perguntei pro nosso técnico Marcelo Cruz: Marcelo, eu consigo passar no banheiro rapidinho? Ele falou: pode ir que dá tempo. E aí eu fui ao banheiro, voltei, conectei meu fone, gol da Croácia. Falei: não é possível. Eu não vi o gol, eu tava conectando o equipamento e aí fui lá pra dentro, que aí a gente tem acesso aos monitores, né? E aí depois foram 2h30 de espera dos jogadores da seleção brasileira, demorou demais realmente. E foi tudo bastante difícil. A gente imaginou que pudessem não falar na zona mista, que o Neymar pudesse não falar na zona mista, mas ele falou. Claro que bastante abatido ali com tudo que tinha acontecido, com aquele momento de todo mundo querendo saber se ele vai defender a seleção brasileira ou não, se ele vai... Ele já sugeriu que talvez não faça isso, Sim, né? que talvez ele não tenha cabeça para mais uma Copa do Mundo, ele chegou a dizer isso em entrevista. Quer saber, talvez seja bom. Não tô desmerecendo o Neymar como jogador, aliás, que golaço ele fez ontem. Golaço. Um dos mais bonitos, talvez o mais da Copa. Mas talvez seja o símbolo de um novo ciclo, né? De um renascimento da seleção brasileira com um técnico estrangeiro, sei lá. Enfim, uma mudança de verdade, né? Como a Alemanha fez depois que sediou uma Copa em 2006 e fracassou. A gente precisa mudar. Caso contrário, a gente nunca mais vai ser campeão. 8 anos depois, a Alemanha é campeã no Brasil. Aline, antes da gente ouvir o Neymar, você viu uma imagem dele em campo logo após o gol da Croácia? Sim. Dando um pito nos zagueiros, dizendo: vocês não tinham nada que tá lá na frente. Faltavam 5 minutos. Faltavam 5 minutos. Inconformado. Faltou uma Libertadores ali, Megali, um cachorro caramelo entrando no campo. Faltou alguém furar a bola. Jogar, né? Alguém se jogar. Bola sumindo. É isso. Bola no mato. Pelo amor de Deus. Que foi o que a Croácia fez o jogo inteiro. A Croácia cozinhou o Brasil não conseguiu cozinhar a Croácia por 10 minutos. Que incompetência. Que absurdo, que loucura. Mas e aí, o Neymar? E todo mundo falando, né, que o meio de campo da Croácia ia dar trabalho, e realmente deu trabalho. Bom, a gente traz a palavra do Neymar falando justamente dessa questão do futuro. Ele bastante abatido, bastante triste, deu pra perceber realmente como o semblante dele estava muito fechado, muito pra baixo, e claro que ele foi questionado se ele vai continuar defendendo a seleção brasileira. Muito cedo para falar, né, de cabeça quente agora também. Eu não quero fechar as portas da seleção, mas também não digo que estou 100% certo, que voltarei. Preciso desse tempinho para pensar na minha família, ficar com eles um pouquinho, onde eu vou buscar forças. Preparação física, né? Tudo que envolve a preparação de um jogador desse nível para uma Copa do Mundo e para um ciclo de Copa do Mundo, né? Não são 4 anos, 3 anos aí e meio, alguma coisa nesse sentido, mas tudo que envolve também. Aliás, essa é a boa notícia, né? Vai demorar menos para a próxima Copa. Verdade, tem esse ponto, né? Vamos tentar. Estamos procurando boas notícias aqui, né, Aline? É isso, é o que a gente busca hoje. E nós ouvimos também o Alisson, né? O goleiro da seleção brasileira. Não conseguiu defender nenhuma cobrança de pênalti. Foram 4 cobranças da equipe da Croácia. Uma delas ele acertou o canto, mas não o suficiente para afastar. E ele falou também depois dessa derrota da eliminação do Brasil. A gente se preparou para todas as situações dentro do jogo. Conseguimos furar a defesa deles uma vez. Não fomos capazes de segurar o resultado. E pênalti,
tudo pode acontecer, né? E dessa noite, infelizmente, perdemos, né? Fomos eliminados, mas deixamos tudo que a gente tinha para deixar dentro de campo, lutamos, nos dedicamos e saímos aqui de cabeça erguida. E depois nós tivemos a coletiva do Tite, que, como sempre, levou o auxiliar junto, o Kleber Xavier. Deu para perceber nessa entrevista que o Tite foi questionado várias vezes com relação a observações que os jornalistas presentes fizeram de análise de desempenho do Brasil, e ele se ateve muito a números, a falar de finalizações, de não explicar muito, assim, achei um pouco rasa essa explicação do Tite para algumas coisas. E no caso do Neymar, ele explicou que foi o 5º pênalti, porque a pressão é maior para o 5º batedor, e por isso que ele é o melhor. Aliás, um dado que era legal, até o jogo de ontem, todos os 6 gols do Neymar em 7 jogos pela Seleção Brasileira neste ano tinham sido em cobranças de pênalti. Todos os gols do Neymar em 2022 pela Seleção Brasileira foram em cobranças de pênalti. Ele não bate muito bem. Tem 92% de acerto em cobranças de pênalti. Eu entendo essa lógica. A última, tá ok. Só que para o jogador enfrentar a pressão, o pênalti tem que existir. Se a gente não chega até o 5º, não dá pro gênio enfrentar a pressão e bater e botar a bola para dentro. O Tite, desde 2002, se eu não me engano, essa regra mudou, né? Você não precisa respeitar a ordem entregue ao árbitro. Você pode mudar. Pode. Então ele poderia ter falado, caramba, o momento é muito delicado. Né? Marquinhos, fica aí. Tite, Neymar, é você. Pra ter uma chance de o Alisson defender, né? Pra ter uma chance. O Tite abriu mão. Aí eu não sei se ele abriu mão ou se foi o Neymar que pediu pra ser o último, mas o que quer que tenha acontecido ali foi uma insanidade. Eles confiaram na sorte. Eles precisavam para que o Neymar, ou nós precisávamos para que o Neymar batesse, o Marquinhos fizesse e a Croácia perdesse. Era uma possibilidade pequena. Como é que a gente apostou nessa possibilidade para ter a chance de ver o Neymar batendo um pênalti? Que loucura. Que mais, Aline? E ele não respondeu na pergunta, assim, ele não foi questionado, porque foi até uma pergunta de um jornalista da Inglaterra, não foi nem de um jornalista brasileiro. Ele não foi questionado de por que o Neymar não bateu a 4ª cobrança. Ele foi questionado de por que o Neymar não bateu a 1ª. Então também ele não explicou direito por que não houve essa mudança, como você disse, que poderia normalmente ter acontecido. E aí ele falou para o próximo treinador, que ele confirmou, claro, que vai realmente deixar o comando da Seleção Brasileira. Aliás, a gente espera, talvez nas próximas horas, algum pronunciamento até da CBF, alguma nova informação com relação a isso, a saída do Tite e o início da busca pelo próximo treinador. Mas o Tite falou dessa geração que fica, né, para o próximo técnico e também para a próxima Copa do Mundo. Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. O futebol é assim, o esporte com um resultado mais curto, menos dilatado, pode acontecer como aconteceu. Bom, a verdade, e eu quero colocar o André Coutinho nessa conversa, é que o Tite fez um trabalho muito ruim na seleção. Agora vocês falam isso, mas até ontem estava apoiando, estávamos. A gente só pode analisar um trabalho quando ele termina. E ele terminou ontem. E o Tite não demonstrou nenhum momento de bom futebol, talvez contra a Sérvia na Copa de 2018, terceiro jogo da primeira fase. O Brasil jogou bem ali. E aqui a gente ficou o tempo todo esperando que a seleção encaixasse. Não, vai acontecer a qualquer momento. Aí a gente viu uns lampejos. Segundo tempo contra a Sérvia, primeiro tempo contra a Coreia do Sul. Mas de resto, a gente tinha esperança. A gente via o valor dos jogadores, a qualidade dos jogadores, e imaginava que a qualquer momento esse jogo encaixaria nos 90 minutos e o Brasil seria imbatível. E ontem a gente tomou um tapa na cara da realidade, porque quando você vê o jogo entre Holanda e Argentina, você quase agradece por ter parado na Croácia. O que seria a partida de terça-feira? O Brasil de ontem não teria chance.